Olá pessoal, vamos para mais um vídeo a respeito do Python. Então nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre os operadores aritméticos do Python. Então aqui a gente vai ver somente os operadores básicos, então a adição, a subtração, a multiplicação e também a divisão. Então são 4 operadores bem básicos que a gente aprendeu lá na escola e agora a gente vem utilizar no Python. Algo bem interessante de frisar aqui que se a gente quiser coisas mais avançadas, como raiz quadrada, esse tipo de coisa, a gente consegue utilizar a partir de bibliotecas, mas esse não é a intenção, essa não é a intenção aqui do vídeo. Então a gente vai ver somente esses operadores básicos. Então vamos pegar aqui um exemplo aqui. Imagine que a gente tem um exemplo. Deixa eu dar um enter aqui para ficar melhor aqui. Então vou fazer um comentário aqui por linhas. Então faço um algoritmo que tem uma variável onde a gente armazena a distância e percorrida por um automóvel, a quantidade de combustível consumida para essa distância. E aí ele quer que a gente calcule e imprima o consumo médio do veículo. Então vamos lá, vamos primeiramente pegar a distância, né? Então distância, lembrando que as variáveis não podem ter acento, não podem ter cedilha, caracteres especiais, exceto underline. A gente tem que colocar um float. Por que float? Porque pode ser que a distância seja quebrada, a gente não entende que momento, qual informação realmente o usuário vai trazer, né? Então, vou botar aqui distância percorrida pelo veículo. Lembrando que aqui dentro é texto, então aqui a gente pode utilizar acento, a gente pode utilizar cedilha sem problema nenhum. Também lembrando que eu estou utilizando aqui o Online GDB, mas você pode ficar bem à vontade para utilizar um outro software, pode ficar bem tranquilo. E aí a quantidade de combustível, então combustível. Então também eu vou colocar como float, que a gente tem uma precisão bem boa para saber quanto de combustível a gente gastou. Então, combustível gasto durante a viagem. Agora a gente tem a distância pelo combustível, a gente quer saber qual é a média de quilômetros por litro. Então, média de quilômetros por litro. Então, aqui a gente vai fazer algo bem simples, a gente vai pegar a distância e a gente vai dividir pelo total de combustível. Então assim a gente vai saber, para cada quilômetro que a gente fez, para cada litro que a gente utilizou, quanto que a gente gastou de combustível. Eu vou dar um print aqui no final. Então, distância percorrida, vou colocar aqui distância foi utilizado, eu vou botar aqui combustível, vou botar litros, e aí vou colocar um outro print aqui embaixo. Então a média de quilômetros por litro é média quilômetros por litro. Então a gente fez aqui o algoritmo. Se eu colocar rodar, vai aparecer aqui no meu terminal, né, a distância. Então eu vou colocar aqui 150 quilômetros. 150 quilômetros, e eu vou colocar que a gente gastou 10 litros aqui. Eu desliguei, agora vai dar. Então aí, ó, a gente teve uma distância, a gente fez 15 quilômetros por litro. Então percebeu que aqui eu utilizei um operador, eu utilizei ele sem parênteses, sem nada, né, colocando as duas variáveis. Mas em alguns casos a gente precisa colocar parênteses também, e isso é muito importante. Esse exemplo aqui é um exemplo simples, pode pausar o vídeo, pode dar uma olhadinha. Agora eu vou fazer um outro que aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a parênteses, né? Então lembro lá da escola onde a gente viu que sempre que tiver parênteses, essa será a primeira operação que será realizada. Então imagine que a gente precisa ler 3 notas de um aluno. Então, float, input, digite a primeira nota. Daí o N2, float. Por que float? Porque a gente está lendo um número que ele vai ser com vírgula. Segunda nota. E N3, float, input, digite a terceira nota. E agora a gente quer fazer a média dessas notas. Então fazer média, recebe N1 mais
N2 mais N3 dividido por 3. E aqui tem um fato bem importante. Primeiro eu vou deixar assim, só para mostrar para vocês. Então, a média final do aluno foi, e aí, média. Olha só, quando vocês estão trabalhando com média, seja uma média assim, que onde a gente vai somar todos os valores e dividir por 3, ou com uma média ponderada, onde a gente tem pesos diferentes, né? Imagine que a nota 1 tem peso 0,5, a nota N2 tem peso 0,2 e a nota N3 tem peso 0,3. Sempre que vocês quiserem saber se está correto, vocês colocam sempre a mesma nota para todos. Então, eu vou colocar 10 para N1, 10 para N2 e 10 para N3, porque assim ele vai ter que dar 10 no final. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a importância de a gente colocar o parênteses aqui. Ó. Se eu colocar rodar, então a gente quer saber se está certo. Vou colocar 10, 10 e 10. Ó, funcionou bem. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 7, 8 e 4. Aí, ó, 6.3. Agora, imagine em caso onde a gente não coloca o parênteses, o que vai acontecer? Vou colocar novamente 10, 10 e 10, e olha aqui a média 23. Ô professor, isso aqui está errado. Por que está errado? Porque primeiramente ele fez essa divisão aqui, ó, então ele fez isso aqui que deu 3.33, e depois ele somou com 10 que resultou em 23. Então aqui, muito cuidado, a gente precisa fazer sempre utilizar o parênteses nesses casos, né? Então tomem bastante cuidado. Então esse é um vídeo curto, espero que vocês entendam. Qualquer coisa pode deixar nos comentários, entrar em contato e até o próximo.